um jeito diferente aqui, compartilhando tela, para ficar mais fácil de explicar. Ao fundo aqui o belo Yankee Stadium. E aqui o placar de um jogo, né? Esse jogo aqui entre Dodgers e Astros, né? Los Angeles Dodgers e Houston Astros. Então, assim, a primeira coisa que você precisa saber, né? Que é aquela pergunta: quanto tá o jogo? Onde eu sei qual é o placar do jogo? É aqui, tá? Ó, 1-1. Esse jogo estava 1-1 entre Dodgers e Astros. Aqui é o básico para você saber o placar. Que mais você precisa saber? Aqui, o que é esse 9? O 9 é a entrada em que o jogo está, né? Então, um jogo de beisebol é dividido em 9 entradas. Essa é a nona, é a última entrada. Aí, essas setinhas, para cima e para baixo. Para baixo está iluminado. Por quê? Essa é a parte baixa da nona entrada. Tem a parte alta e a parte baixa. A parte alta é quando o time visitante ataca. A parte baixa é quando o time da casa ataca. Tá? É o básico. E o placar ajuda a entender isso, porque nos Estados Unidos, o time da casa sempre aparece embaixo no placar e o time visitante em cima. É o contrário da lógica do futebol aqui, dos nossos placares, né? Então, o Los Angeles Dodgers está aqui jogando fora de casa e o Houston Astros está em casa, né? Por isso, parte baixa significa que o Houston Astros está atacando, o time da casa está atacando aqui. Passando aqui para o lado, nessa figura aqui, você vê as bases, né? Então, primeira, segunda, terceira base. E aqui o espaço onde ficaria o home plate, que é onde o jogador precisa voltar, né? Ele rebate aqui e depois volta aqui para completar uma corrida. E é importante também destacar, né? Quando você ouvir a palavra corrida, é o ponto no beisebol, né? Então, se você falar que tal time fez 3 corridas no jogo, ele fez 3 pontos. Esse jogo aqui, ó, 1-1, significa que cada time fez uma corrida. É assim que se define o placar no beisebol. Então, para completar uma corrida, você tem que passar por todas as bases e voltar aqui para o home plate. Nessa figura aqui, a primeira base está ocupada, as outras bases não, então fica sempre de olho, porque é importante saber se tem um jogador em base, até para saber quanto o time está perto ou não de fazer uma corrida, de fazer um ponto, né? Outra coisa importante, essas bolinhas aqui embaixo também muita gente pergunta. Nesse placar são 3, em alguns vocês vão ver 2 bolinhas, em outros você nem vê as bolinhas, tá? Mas elas significam o número de jogadores eliminados naquela entrada. Então, para uma entrada acabar, né, parte alta ou parte baixa acabar, você precisa ter 3 jogadores de ataque eliminados. Nesse caso aqui, são 2 eliminados, por isso que tem 2 bolinhas amarelas, né, preenchidas. Falta 1 para que a entrada acabe. Beleza? Em alguns placares, vou até mostrar um exemplo, são apenas 2 bolinhas, porque tem lá os 2 eliminados, quando chega no terceiro, o placar fecha, né, aparece que a entrada acabou. Então, não precisa necessariamente da terceira bolinha, né? Mas alguns placares colocam a terceira aqui. Então, se o jogador for eliminado, ela vai aparecer aqui amarela e depois sim o placar fecha. Continuando, esse placar aqui de 3-2 não é o placar do jogo, né? Muita gente confunde nessa parte. O 3-2 é o duelo entre o arremessador e o rebatedor, o placar entre eles. Naquele duelo, naquele momento. Então, o 3 aqui é o número de balls, que são as bolas arremessadas fora da zona de strike, e o 2 é o número de strikes. Para um jogador ser eliminado, né, tem algumas maneiras, mas uma delas é receber 3 strikes. E aí é aquele famoso strike out. Então, nesse caso, o jogador aqui já tem 2 strikes, se ele receber mais um, ele é eliminado. Com as 3 bolas, né, as 3 bolas fora da zona de strike, caso aconteça uma quarta bola fora da zona, o jogador que está rebatendo, ele avança automaticamente para a primeira base. Então é importante saber isso também. Por isso que é importante você entender esse placar também, porque ele influencia até na forma como o arremessador vai lançar a bola, porque se tivesse uma contagem 3-0, ele fica com mais medo, né, de lançar uma quarta bola fora da zona. Se a contagem está 0-2, ou seja, nenhum ball e 2 strikes, ele fica mais à vontade para tentar induzir o rebatedor ao erro jogando uma bola fora da zona. Então tudo isso que você vai entendendo a partir desse placar. Pitches, número de arremessos, tá? Traduzindo. Nesse caso, o arremessador aqui em questão tem 17 arremessos, é isso que você precisa saber. Não está aparecendo o nome dele aqui na tela, mas às vezes aparece, tá? Depende do placar. O que está aparecendo é o nome do Springer, que é o George Springer, que na época jogava no Houston Astros. Então, em muitos placares aparece o nome do rebatedor, em outros o do arremessador, e em alguns casos os dois. Nesse caso está o Springer, e esse 9 aqui, também muita gente vai se perguntar o que é o número dele no line-up, que é a ordem de rebatedores. São 9 jogadores que rebatem,
e tem uma ordem. Essa ordem não pode ser alterada durante o jogo. Então, nesse caso, o Springer estava rebatendo na 9, na 9ª posição. Depois do 9º, volta tudo de novo, né? Assim que vai fluindo o ataque no beisebol, volta para o número 1. Normalmente, o número 1 é um jogador que rebate melhor, que coloca a bola em jogo. Depois, o 2, 3 e 4 já são rebatedores de mais potência, o 5 também. Aí, do 6 para baixo, já são os piores rebatedores em tese. O 9º, muitas vezes, é o pior de todos, mas nesse caso, nem o Springer nem é ruim, assim, né? Mas como ele estava com um aproveitamento ruim, ó, esse daqui é o aproveitamento. 0,50, que você pode colocar no português como 5% de aproveitamento, é um aproveitamento ruim. Então, talvez ele estivesse mal, vamos colocar ele em 9º aqui, mas sabendo que talvez ele pode render ainda, e é um jogador que, se conseguir chegar em base, ajuda depois o cara que vem, o primeiro do line-up que vem logo depois, né? Então é isso, esse número é sempre o número do jogador dentro da ordem de rebatedores. Aqui, como eu expliquei, é o aproveitamento, um aproveitamento bom é de 25 para cima. Muitos placares mostram essas estatísticas, tá? Alguns não mostram outras, eu vou até dar algum exemplo diferente aqui. Aqui o número de home run, e aqui o número de corridas impulsionadas, né, o RBI. Então, eu não vou aprofundar muito nessa parte de estatísticas, tem um vídeo nosso que explica as estatísticas de ataque, eu vou deixar aqui no card, mas o importante é entender que às vezes aparecem algumas estatísticas dos jogadores, mas elas mudam, né? O que você precisa saber mesmo é onde encontrar o placar, qual entrada está, se é parte baixa ou alta, se tem jogador em base, quantos eliminados tem, e qual é o placar da disputa entre o rebatedor e o arremessador naquele momento. Acho que essas são as principais informações mesmo para você entender o jogo a partir do placar. Mostrando aqui um exemplo diferente de placar, né? Esse é de um jogo dos Yankees, que claro, não poderia faltar. Então, uma coisa interessante é que existem muitas emissoras que transmitem o beisebol lá, emissoras locais, e como essas transmissões são repassadas aqui para os canais brasileiros e até no streaming, você vai ver muitos placares diferentes, por isso que é legal você entender para todos os tipos de placares. No caso desse daqui, a ordem dos times está diferente, né? Não está um time embaixo do outro, está um do lado do outro. Então, o da esquerda é o time visitante e o da direita é o time da casa, tá? Também a mesma lógica invertida do placar do futebol. Sempre o visitante primeiro. E aí, o número da entrada continua com setinha para baixo ou para cima, tá? É a mesma coisa. Parte alta ou parte baixa, independente da forma como está o placar. O parte baixa é o time da casa, o parte alta é o time visitante. É a mesma lógica sempre. Então aqui está 1-0 para os Yankees, ninguém em base, como vocês podem ver. O placar desse duelo, né, que é entre o Varland e o Aaron Judge, tá 0-0, vai começar agora, ó, tava aqui na hora do arremesso, pro primeiro arremesso. Aqui, ó, tem até a zona de strike, que eu falei agora há pouco, né, então o objetivo do arremessador é sempre tentar mandar na zona de strike. Se ele manda fora, conta 1 aqui, que é o ball, né, bola fora da zona. Se ele consegue o strike, conta 1 desse lado aqui, fica 0-1. As duas bolinhas, né, como eu falei, em alguns placares a gente só vai ver 2, né, em vez de 3, mas a lógica é a mesma. Quando chegar na terceira eliminação, o placar mostra que terminou a entrada. Aqui o Judge, ó, podem ver que ele é o número 2, né, então é o 2 da ordem de rebatedores dos Yankees. O 1 já foi, inclusive o 1 deve ter batido o home run, né, por isso que tá 1-0 para os Yankees, mesmo o Varland aqui só tendo feito 2 arremessos, né? Ele fez 2 arremessos, já levou o home run do primeiro da ordem, depois veio o Judge. Por isso que é legal vocês entenderem o placar, porque qualquer momento do jogo que vocês chegam, você olha o placar, já bate o olho e deduz o que aconteceu, né? Já sei aqui, por exemplo, que provavelmente o jogador que veio antes do Judge bateu um home run e por isso os Yankees estão ganhando o jogo. Mas podem ver, no geral a lógica é a mesma. Aqui aparece o nome dos dois, né? Como eu falei, nome do arremessador e do rebatedor, o número de arremessos do arremessador, enfim, então aqui tem um placar diferente para vocês. Ó, mais um placar diferente aqui, que vocês vão ver bastante, é esse placar de rodapé. Também é diferente, mas dá para entender bem, né? Então, nesse caso, tá aqui o time visitante, Philadelphia Phillies, ganhando de 5-0 do mandante Texas Rangers. Tá na quarta entrada, parte baixa, ou seja, o time da casa está rebatendo, que é o Texas Rangers, tá? Dá para ver aqui também, né, o jogador do Texas. Então, tá o Aaron Nola arremessando para os Phillies, já fez 64 arremessos, e quem está rebatendo é o Jonah Heim, do Texas Rangers. Esse 0-1 aqui é importante também, porque não apareceu nos outros placares, significa
o desempenho do jogador naquela partida. Então, se ele está 0 de 1, ele já foi uma vez para o bastão e não conseguiu rebatida. Por isso está 0 de uma tentativa. Se ele tivesse conseguido rebatida, estaria 1 de 1. Tá? Lembrando que essa contagem aqui não considera, por exemplo, o walk, né, que são as 4 bolas fora da zona. Se ele tivesse recebido um walk na primeira aparição dele, estaria ainda 0 de 0 na estatística oficial. Aqui você vê o mesmo esquema das bases, né, um pouco mais moderninho, não sei se eu achei legal, mas tá com bases lotadas, dá para entender isso, tá? E esse vermelho aqui é o número de jogadores eliminados, tá? É aquela coisa, aqui é um, aqui seria outro, tá? Então é importante saber isso, né, para não confundir com outras coisas que podem, que você poderia achar que é porque tem um jogador aqui rebatendo, não. É um jogador eliminado já, então falta mais 2. Bases lotadas e apenas um eliminado. Por isso que eu falei, você chega e já de cara sabe o que está acontecendo na partida. O time está ganhando 5-0, mas o outro está com bases lotadas, um eliminado, se bate um home run, fica 5-4. Então por isso que é legal você entender a partir do placar como funciona o jogo. E aqui esse 1-1 é também o duelo entre os dois nesse momento, né? Então uma bola fora da zona, um strike nesse momento aqui entre os dois. Acho que no geral vocês já conseguiram entender, né, o placar padrão que aparece ali durante o jogo. Se ficou alguma dúvida, manda aqui nos comentários. Mas eu queria também explicar esse tipo de placar aqui que aparece normalmente na volta do intervalo ou na ida para o intervalo, né, entre uma entrada e outra. Não é nenhum placar da MLB, tá? É um jogo de seleções, mas que dá para ilustrar bem o que eu quero dizer. Então esse daqui confunde muito, né? Porque são muitos números, letras e tudo mais. Então, onde que eu acho o placar do jogo aqui? Sempre que você vê um placar desses, o que importa é o R. R significa run, corrida, né? A tradução de corrida. Então, o número de corrida 7-0 é o placar do jogo. O Japão está ganhando dos Estados Unidos aqui de 7-0. H. H é hit, ou seja, rebatida válida. Os Estados Unidos tiveram 2, o Japão 7. É uma estatística que consta assim nesse tipo de placar, mas que não faz diferença no resultado em si, tá? É só uma informação que é sempre padrão, sempre esse R, H, E. Então, aqui primeiro o placar do jogo, aqui o placar de rebatidas, e o E é o número de erros. Os erros aqui são erros da defesa, não são erros subjetivos, são realmente erros que influenciam e fazem com que um rebatedor chegue em base. Então, quando um jogador chega em base por conta de um erro da defesa, e não por conta do mérito próprio dele de rebater, é computado um erro e aparece aqui no placar, tá? Também não influencia no resultado do jogo, é apenas uma informação que consta nesses padrões de placar. E esses números aqui, obviamente, são o número das entradas, né? Então, de 1 a 9, e aqui a quantidade de corridas que cada time fez em cada entrada, né? Então, o Japão fez 1-0 aqui na primeira entrada, depois mais 6 corridas na segunda, ficou 7-0, e assim está até a sexta entrada. Agora, essa bolinha aqui, também é importante de dizer, significa que o Japão vai atacar agora, né? Então, os Estados Unidos já jogaram na parte alta da sexta entrada, agora vem o Japão na parte baixa, tá bom? É sempre essa lógica, né? O Japão, como se fosse o mandante aqui, mesmo que não seja o mandante, né? Porque é um jogo, às vezes, em local neutro, mas é considerado mandante, então ataca depois. E aí a parte baixa é na hora do Japão.